A Índia é um daqueles países difíceis de escrever em poucas palavras. Por isso, para falar sobre ele, decidimos convidar o professor Shiv Kumar, que se dedica há mais de 10 anos a desvendar os seus segredos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Olá, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui à conversa connosco. É um prazer conversar consigo. Diz num artigo que eu li seu que a Índia é um país complexo. Porquê que a Índia é um país complexo? Depende de como é que queremos definir a palavra complexo, certo? Porque o que acontece muitas vezes no Ocidente, temos a tentativa de pôr tudo numa linha, num formato, e a Índia talvez é um dos casos bastante contrário desta ideia, porque não existe só um formato, não existe só uma identidade, seja qual for, no caso da Índia. Por isso, para muitos, digamos, não indianos, Índia parece um país complexo, mas para indianos aquela complexidade toda faz parte digamos, da sua gene e da sua maneira de ser. Só para ter um exemplo e uma noção da complexidade ao nível das línguas, em casa, muitas vezes, indianos falam uma língua, no mercado outra língua, na escola outra língua, com avós outra língua e na televisão outra língua. Então, este switching, como podemos dizer, que não lhes faz nenhuma confusão e adaptam-se perfeitamente. Então, este é complexo para quem está a ver com as lentes da sua cultura. Se queremos perceber aquela complexidade, temos que tirar os nossos óculos e ver como é que indianos veem a cultura ou o contexto geográfico indiano. O professor nasceu na Índia. Sim. E viveu lá durante grande parte da sua vida, disse-me que está há 10 anos em Portugal. Como é que é ser indiano e como é que viveu esses anos da sua vida? Ser indiano acho que é aceitar a diversidade, as diferenças. Alguém pode concordar comigo, alguém pode discordar comigo e pronto, com esta concordância e discordância continuamos a sempre criar este ambiente em que haja espaço para discordância. Então é isso que faz a Índia continuar, porque se vamos ver, ou para qualquer não indiano, quando visita a Índia, sente-se logo enorme contraste, em todos os termos, pobreza, literacia, infraestrutura, certo? Crescimento económico, certo? Uma potência espacial. Então, podemos ver isto tudo nos dois patamares. Nunca podemos definir ou colocar a Índia só no contexto. E acho que também é uma coisa que é muito indiana, que é tentar resolver sempre um problema que hoje em dia está a ser por causa do sucesso na área da tecnologia informática, ou noutras áreas. Por exemplo, também a Índia tem o recorde mundial de lançar o maior número de satélites no dia, que é 104. E só para ter uma noção que o anterior recorde era da Rússia, 37. Então reparem no número de 37 para 104. Como é que conseguiram? Então, isto tudo também deve, como na brincadeira as pessoas dizem no Ocidente, a tecnologia frugal. Então, este não vem por acaso, não é um acontecimento dos últimos 5 ou 10 anos. Isto faz parte da natureza indiana e sempre estamos à procura da solução e não desistir. E pronto, às vezes também a espiritualidade, etc., está tudo de tal forma presente que, pronto, a solução não se consegue hoje, não se consegue o objetivo hoje, quer dizer, não era destinado, vamos conseguir isto daqui a 5 anos, 10 anos, e assim o país continua. Se vamos ver em termos de depressão, etc., a Índia deve ser um dos contextos geográficos onde há pouca depressão em comparação com outros países onde há enorme desenvolvimento, enorme infraestrutura. Temos o exemplo do Japão, temos o exemplo da Europa também, onde em termos de infraestrutura, condições da vida, perfeitamente, mas também é um contexto onde consomem mais remédios antidepressivos, certo? Agora isto tudo é relativo, como é que queremos definir aquele... Então, mas é uma tarefa complicada, é definir complicada, é uma tarefa mesmo, complicada. É complicada, só numa linha seria que assim, viver com diversidade, viver com diferenças, aceitar diferenças, viver e deixar viver. Acho que é isto que está a fazer a Índia continuar E como é que veio parar a Portugal? Está em Portugal há 10 anos, o que é que o trouxe cá? Pronto, quando eu estava na minha universidade, em Delhi, e queria aprender qualquer língua estrangeira. Eu queria ter uma noção, um feeling, e na universidade em que me formei não fazem a entrada direta. Então temos que fazer um exame de ingresso. Eu fiz exame de ingresso para português e italiano.
e consegui, quer dizer, nota positiva nos 2 exames, mas a universidade não permite escolher 2 línguas ao mesmo tempo. Então perguntei a um veterano qual deve ser a língua que devo seguir. Então um veterano meu disse que italiano tem muita gente, vais para português, tem pouca gente. Foi assim, acho que ele tinha aquele momento de verdade e pronto, segui e pronto, estou satisfeito e estou a ver que sim, ajudou. Muito bem. E também, desculpe por interromper, e também depois consegui a bolsa do Instituto Camões, do governo português, para estudar língua e cultura portuguesas aqui, e aquele um ano cá mudou bastante o meu percurso académico e profissional, e no ano seguinte fizeram esta contratação como docente de língua hindi na Faculdade de Letras e pronto, desde então estou cá. Está a ensinar a cultura indiana também aqui? Exatamente, estou a ensinar culturas da Índia, hindi. Temos, há 2, 3 anos criamos um centro de estudos indianos, em que, a partir do qual estamos também a oferecer um curso anual sobre a Índia. Então, coisas estão a acontecer. E sente que há interesse dos portugueses pela Índia? Curiosidade? Só para terem uma noção que este ano letivo que está praticamente está a terminar, tivemos 29 novas inscrições no curso do Hindi, no ano anterior tivemos 26. Então, a aumentar a cada ano. Exatamente, então é bom número para trabalhar. Muito bem, vamos então agora para a Índia, definitivamente. A Índia é um país imenso, tal é a variedade cultural, gastronómica, tudo e mais alguma coisa. É correto dizer-se que a Índia tem vários países dentro de um só país? Sim, não me importava dizer vários países dentro de um país, ou pronto, é Índia das Índias, também podemos dizer, ou cultura das culturas, como queiram definir, porque quem já visitou, mesmo através da comunicação social, a comunicação de média, etc., que estamos a ver, é um enorme contraste entre norte e sul, leste e oeste, então enorme contraste. E mesmo eu, antes de vir para cá, tive a oportunidade de ficar 6 meses no extremo sul da Índia, em Chennai, o que era antigamente Madrasta, e sentia às vezes próprio, sendo indiano, que como é que é possível, porque tudo era praticamente diferente, clima, comida, língua, tudo era bastante diferente. Às vezes eu sinto-me mais integrado aqui em Portugal, em Lisboa, do que o que sentia naquela altura lá. Então, exatamente, isto também acontece. E portanto mesmo os próprios indianos notam isso, não é? Exatamente. E podemos observar todas estas diferenças logo na capital. Aliás, em Delhi, que é dividida entre Velha Delhi e Nova Delhi, logo na capital há ali diferenças que é possível observar. Sim, certamente. Estas diferenças podemos observar e ver, mas também há sempre certas coisas que estão a pôr estas, digamos, culturas todas no fio. Sempre há algumas bases que são comuns entre várias culturas, mas cada cultura tem a sua própria identidade também. Então é isto, em Delhi, ou vai a Mumbai, ou vai a sul da Índia, então sempre há algumas coisas comuns e outras coisas completamente... Mas como é que descreveria Delhi? É uma metrópole, uma cidade, uma verdadeira capital do país, embora não seja a maior cidade? Depende, em termos de área, seria maior que Mumbai, porque é maior, sim. Delhi, entre aspas, também tem estatuto de ser um estado, uma província. Sim. Enquanto Mumbai é só uma cidade. Então, okay, em termos acho que Delhi é muito maior que Mumbai, mas em termos de população, Mumbai e os seus servidores conseguem ter quase igual ou maior que Delhi. Mas seja como for, Delhi seria um dos 5 metrópoles ou capitais mais populosas do mundo. Então acho que, se não me engano, a população ativa lá, porque todos os dias estão a entrar milhões e estão a sair milhões, estamos a falar em milhões. Exatamente. Mas a população que reside lá ou fica lá é quase mais que 20 milhões. Então mais do que dobro Portugal só em Delhi. Então pode imaginar a confusão e a quantidade de gente. E é também uma cidade muito visitada por turistas. Sim. O que é que os turistas fazem em Delhi? Quais é que são as grandes atrações? Delhi, se não me engano, como Lisboa também, ou Madrid também, é uma das capitais que tem não só o papel de ser uma capital administrativa, mas também é a capital histórica.
Delhi tem imensa coisa, desde os templos, enormes templos, ou templos históricos, temos monumentos históricos, tipo, temos o Red Fort, Forte Vermelho, temos a maior mesquita da Índia, que é Babri Masjid, depois temos o túmulo de Humayun, depois temos a Torre Qutb, então, mesmo dentro da Delhi, da norte para sul, há imensas coisas para ver e ainda há muitos monumentos que estão, entre aspas, esquecidos. Muito bem. Também há este lado digamos, da Índia, que não consegue conservar tudo ao mesmo tempo. É também uma crítica um bocadinho àquilo que se perde um bocadinho. Exatamente. Mesmo assim é um país riquíssimo, com imensos monumentos, por exemplo, classificados como Património Mundial da Unesco. Será dos países até com mais património classificado, mas mesmo assim podia fazer-se mais, podia-se chegar a conseguir fazer-se mais. Certamente. Um dos vincos, uma das coisas que mais marca a Índia, presumo eu, é a religião. E é fantástico como um país daquela dimensão, embora tenha uma maioria significativa hindu, é um país com uma diversidade de religiões, inclusivamente um dos monumentos mais conhecidos da Índia, que é o Taj Mahal, não é hindu, é muçulmano. Portanto, como é que convivem todas estas religiões num país só? Pronto, como disse no início, que mesmo que seguem religiões diferentes, maioritariamente entre as várias religiões há este entendimento, estou a dizer geralmente, não sempre, mas que viver e deixar viver, e pronto, se é muçulmano e eu sou hindu, temos opiniões diferentes, maneiras de ser diferentes, e pronto, aquele deixamos nas casas e lá fora estamos a fazer os negócios. Só para terem exemplo, por exemplo, se vamos ver um dos peregrinos do Hindu, que é Vaishno Devi, e a caminho todo são todos os comerciantes, maioritariamente muçulmanos. Então quem está a dar apoio todo aos peregrinos hindu são os muçulmanos. Então, muçulmanos estão lá porque aquele também gera uma enorme economia, certo? Que é tipo maneira de sustento daquelas pessoas. E os que vão lá só estão lá para fazer peregrinação, não vão criar infraestrutura, etc. Então há imensos exemplos, o tempo não permite, mas posso dar exemplos em que muitas vezes esta identificação de ser hindu, ser muçulmano, ser cristão, deixa de ser importante. E, por exemplo, referi o exemplo da Taj Mahal, mas também outro símbolo icónico do turismo da Índia é a Basílica de Jesus, em Goa. Então, é um monumento cristão, certo? Então, é isto. E, particularmente falando no caso da Goa, há turismo imenso de fora, mas imenso turismo dentro da Índia para Goa também. Então, Goa, quer dizer, é isto, muitas vezes as questões económicas também obrigam-nos a conviver juntos, também é um lado. Está a falar de Goa que nos diz muito a nós, portugueses, não é? Ainda se nota muito a influência portuguesa em Goa? Certamente, em Goa, em Mumbai, Daman e Diu, ainda há imensas coisas para ver, muita coisa ainda está presente. E, outra vez, lá digo que ainda há muitas coisas para recuperar também. E não deixar morrer, não é? Não deixar morrer, porque, sim, atualmente a Índia é uma potência económica, mas ainda há muitas coisas, tipo know-how, que a Índia não tem na área da restauração dos museus, etc. E aí Portugal podia desempenhar um papel importante, dar este know-how, ajudar os técnicos lá na Índia, como é que podem fazer a preservação dos monumentos ou escavações. Alguma cooperação também. Exatamente, acho que este seria também importante, não só para Portugal, não só para a Índia, mas para os dois povos, porque nós partilhamos uma história tão riquíssima de mais que 500 anos. Acho que faz todo sentido fazer este tipo de cooperação também, não só procurar os laços económicos ou de negócio, mas também os laços da cultura, do turismo e também da academia. Acho que também faria um impacto positivo e duradouro nos dois países. Falámos ainda no campo das religiões, falámos na maioria hindu, nos muçulmanos que serão talvez hindu a maioritária, os muçulmanos talvez a segunda maior.
O que é que Goa também é muito importante para esta contribuição de um mix de culturas, não é? Sim. E, portanto, a religião católica, muito presente também, muito por culpa de Goa, não só, provavelmente, mas também muito por culpa de Goa, também se sente essa presença católica. Sim, uma coisa que é verdade, que não podemos negar, no contexto de qualquer religião, que é hindu ou muçulmano ou cristão ou budista, em alguma geração, em algum momento, os seus antepassados eram hindus, certo? Claro. Então, mesmo que falou do caso de Goa, então muita gente se converteu do hinduísmo para cristianismo, Claro. mas não, digamos, não deixaram tudo atrás. Claro. Houve conversão, pronto, mudaram o apelido, etc. Mas muitos hábitos que tinham lá atrás, digamos, no hinduísmo, também transportaram para uma nova religião cristã, Exatamente. ou cristianismo. Já não é exatamente igual à nossa. Eu usaria aqui o nome cristianismo indianizado. Ok. Então, muitas práticas que estes cristãos lá na Índia têm são únicas da Índia. Aquele cristianismo, mas não tem nada a ver com o cristianismo que nós estamos a ver ou praticar aqui na Europa. Então, isto também muitas vezes nós temos, quer dizer, as pessoas têm esta noção, esta ideia, ou em algum momento alguém foi... Aqui há várias coisas, várias relações que existem ao longo das religiões, e Goa, pronto, tem no centro, na altura da presença portuguesa, no centro era, pronto, a religião dominante era o cristianismo, mas nos arredores estavam a viver os muçulmanos, os hindus, etc. E quando Goa, pronto, teve independência, a administração ficou mais aberta, então houve esta mistura. Exatamente. Então... Sim, é muito interessante também. Acha que ainda é um país tolerante? Acho que sim, ainda é um país democrático. Se vamos ver fora da América e Europa, o único país praticamente que está a funcionar, não é? Maior democracia, e em termos de prática é quase único na Ásia. Pronto, claro que tem as suas falhas que precisam ser melhoradas, mas claro, em termos de representação ou prática democrática está a conseguir fazer bem, só para ter uma noção que em 2014 votaram mais que 500 milhões de pessoas, então é em cima de 64% do total número dos eleitores. Então, mais também, do que aqui, por exemplo. Muito mais do que aqui. Também aqui é uma coisa também ver ou aprender com a Índia, que muitas vezes nós achamos que se não há educação, não há literacia, etc., a democracia pode estar em perigo. Por exemplo, na Europa há muita literacia, muita educação, mas vamos ver qual é a porcentagem da votação. Então, nem sequer muitas vezes chega a ser 50%. Na Índia, nos últimos 3 eleições gerais, tem subido. A última vez foi quase 65%. Isto também já está. Pessoas podem não ter educação, digamos, académica ou literacia académica, mas têm a noção do valor do seu voto. Sabem que é importante. Exatamente, então e vão à votação. Muito bem. Gostava agora, já falámos um pouco, mas gostava agora de voltar a Bombaim, porque é interessante, porque esta é uma cidade que é muito conhecida por muitas coisas, mas uma delas é o cinema. Qual é que é a importância do cinema também para espalhar esta cultura indiana que já começa a invadir-nos de certa forma, não é? E até seria um dos pontos que integra a Índia. Então, tanto no norte como no sul, como fora da Índia, dentro da Índia, como no leste ou oeste, podem ser pessoas diferentes, podem reclamar identidades diferentes, mas ao ver o filme da Bollywood, quase todos sentem a mesma coisa, todos procuram a mesma coisa, que é entretenimento, passatempo. Então, Bollywood, união. Exatamente. E só para ter um exemplo, que Bollywood é dominantemente a indústria do cinema na língua hindi, mas está baseada no sítio que é Mumbai, que é onde a língua dominante é Marathi. E vamos ver os técnicos, os atores, atrizes, estão de toda a Índia. Por exemplo, o músico mais bem pago atualmente da Bollywood, ou até do mundo, podemos dizer, que é A.R. Rahman, que conseguiu o prémio Oscar.
para o filme Quem Quer Ser Milionário, pela canção de Jai Ho. É um dos músicos mais bem pagos e ele é do sul da Índia, ele é nativo da língua tamil, mas é um dos músicos mais bem... E foi para Bollywood. Exatamente, também. e em Bollywood é um nome muito respeitado, ele é considerado uma instituição em si própria. Mas Bombay não é só cinema, o que é mais? O que é que há mais para fazer também, em Bombay? exatamente, não há só cinema, também é a capital financeira da Índia, então bolsa Há pouco, quando eu dizia que Delhi não seria a maior cidade, pensava em Bombay, porque provavelmente seria a maior em termos de área metropolitana, digamos assim. Talvez. E outra coisa de Mumbai também história, e também tem relações com a Portugal, ainda há zonas onde ainda podemos ver e logo sentir, isto parece portuguesa, porque há aquela arquitetura, por exemplo, há uma zona que é Santa Cruz, que é perto do aeroporto de Mumbai, e próprio o nome vem do português, Santa Cruz. Então este nome ainda está lá e muitos edifícios ainda se mantêm esta arquitetura portuguesa e também há alguns fortes, não muito bem recuperados, mas estão lá, que mostram a história portuguesa ou a existência portuguesa lá em Mumbai, que mais tarde foi passado, digamos, para os ingleses. Para os ingleses, exatamente. Depois, outra zona, a Índia é um país verdadeiramente fascinante, até por isto, porque depois temos outro estado, que é o Rajastão. Há pouco dizíamos que a Índia é composta por pequenos países dentro do grande país, mas depois parece que cada um destes pequenos países tem ainda mais pequenos países lá dentro, e o Rajastão é um bocadinho esse exemplo, porque foi a antiga sede de uma série de impérios, a antiga sede de uma série de famílias reais. Esta será uma das mais fascinantes zonas da Índia? Certamente. E como disse, que diversidade, acho que não é só o caso da Índia, mas diversidade é uma coisa inata, natural. Nós não podemos suprimir a diversidade, mesmo no caso de Portugal. Claro, é um país, com todo o respeito, pequeno, mas se vamos viajar de Lisboa para Porto, mudam imensas coisas dentro de 300 km, e quando estamos a falar da Índia é o tamanho de um subcontinente. Então acho que diversidade é uma coisa inata, tanto no Ocidente como no Oriente, e como disse, no Rajastão também, do Norte a Sul, muitas coisas vão mudar. E há um ditado na Índia que cada 50 km muda a língua, muda o sabor da água. Então isto também já está a dizer muito sobre o país, e isto é uma coisa com a qual os indianos nós crescemos, e para nós é muito normal. Se for muito uniforme, e por exemplo, uma experiência pessoal, que eu estava para um workshop na Universidade de Évora, e na hora do almoço eu saí e praticamente até a minha vista não estava a ver ninguém, nem os animais. Isto para mim, para um indiano, foi uma coisa assustadora, porque nós estamos habituados a ver pessoas, estar entre as pessoas, e aquele foi um bocado, acho que, mas pronto, para um indiano muitas vezes não ter nenhuma confusão também não tem graça. Exatamente. Muito bem. Depois, há aqui também, também é uma boa maneira de conhecer a Índia, através do comboio, porque o comboio também funciona como se fosse um laboratório da Índia. E então vão entrando pessoas, vão saindo pessoas, falando línguas diferentes, costumes diferentes, conversar, criar como se fosse família, e até chegar ao final da sua viagem podem fazer até oferta de, pronto, vamos almoçar ou vai à minha casa. E conhecer também a própria cultura, não é? Porque é conversar com as pessoas que se conhecem, não é? Exatamente, então comboio também seria um laboratório de conhecer a Índia. Muito bem, e eu não sei se esta pergunta é fácil ou não, mas quais é que são os seus sítios preferidos na Índia? O que é para si verdadeiramente, marca verdadeiramente aquilo que é aquele país? Sim, certamente o Rajastão, eu gosto muito de Jaisalmer, Jodhpur, Jaipur também, gosto muito da Varanasi, e depois Nalanda, que foi quando na Europa ou no Ocidente estávamos a criar as universidades como Bolonha ou Oxford. Na Índia estava em ruína, estava a entrar em degradação ou já estavam em ruínas. Então um dos primeiros, digamos, sítios onde houve conceito de universidade, do tempo do budismo, no tempo em que o budismo estava no seu topo, e onde havia muita coisa aqui à volta da Universidade da Nalanda. Então eu gosto muito, ainda é um sítio fantástico, uma sensação diferente. Então estes são alguns sítios assim por alto, mas também quem é fã, digamos, da escultura, da escavação, etc., depende. Então Índia é um país que tem tipo
sempre há alguma coisa para cada gosto, digamos. Uhum. Então, por exemplo, escavações tipo as esculturas, ou tipo aquele rock cut temple, como dizem, rock cut temple, então é mesmo pedras gigantes, foram cortadas de tal forma que hoje parecem como se fossem um quarto, uma câmara. Então e isto está muito rico, muito fortemente presente em Ajanta e Ellora, que é perto de Mumbai. Então Mumbai, Goa, Damão e Diu também não podemos esquecer, ainda há muita herança portuguesa presente lá. Depois Kerala também tem imensas coisas relacionadas com Ayurveda, massagens ayurvédicas, etc. Karnataka também, pronto, Maharashtra, em Mumbai, sim, muita coisa, mas há outra cidade que também é rica em termos de história, cultura, Pune, onde também há vários fortes, etc. Então depende do que queremos ver. É uma diversidade. Exatamente. E depois há outra coisa que nós ainda já falámos sobre a religião, sobre a cultura, sobre a história, mas ainda não falámos sobre a comida. A comida que é provavelmente não, é também uma das marcas que identificam a Índia em qualquer lado, não é? A diversidade também aí se nota. Exatamente. Então a diversidade ao nível da comida também, no norte é um tipo, no sul é outro tipo, e dentro das religiões também, se for tipo, alguém que é seguidor da religião jainista, eles não têm muito por hábito de preferência para comida muito picante, é comida mais soft, etc. Então não podemos generalizar que a Índia é um país, pronto, comida indiana, não há só uma, certamente, e dentro da comida, estas variedades, não há só comida picante. Claro. Porque o que muitas vezes pica aos não indianos é a combinação das especiarias. Mesmo que não haja um picante, é a combinação das especiarias que cria um efeito diferente, que não é presente todos os dias, então aquele parece também estar a picar, mas não é de facto picante. E depende, pronto, aquela comida é mais preparado para o contexto do clima indiano, que é um clima bastante úmido. Então picante faz com que nós estamos a transpirar e esta transpiração arrefece-nos de dentro. Então aquele tem uma razão de ser picante. Mas não é que podemos analisar que toda a comida indiana é picante, também há comida à base ayurvédica, etc., que é uma comida completamente diferente, não tem, entre aspas, conforme os padrões indianos, não sabe nada, como se fosse, certo? Mas é uma comida diferente e tem também uma comida que se pode usar para perder o peso, etc. Então, quais é que são os pratos que recomendaria? Quais é que são os seus favoritos? Eu gosto de palak paneer, que é queijo fresco com espinafre, gosto de um prato de quiabos, que é bhindi, e também gosto muito de naan e paratha, roti, então são coisas... Muito bem. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, mas prazer é meu. Muito obrigado. Obrigado.